Bem, boa tarde, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa apresentação de hoje. Primeiro de tudo, vou perguntar aqui para vocês. Vocês deram uma pesquisada naquele assunto que eu falei para vocês na última aula? Sim, professor, só um pouco. O que vocês acharam a respeito daquilo que a gente conversou sobre as codificações? Hein? Bora, pessoal, bora interagir aí. Foi a Thaís que falou. Thaís, o que tu achou na tua pesquisa? Não? Vocês não vão responder? Não, tudo bem, então. Vou dar como encerrado. Então, aquele assunto a gente vai começar a partir de hoje, uma outra área aqui do nosso conteúdo, tá? Então, olha só. Então, ficou entendido, né, aquela parte de codificação dos elementos no mapa, né? Então, ainda falando um pouco sobre codificação, né, o sistema de coordenadas ele não deixa de ser uma espécie, um tipo de codificação, que é através dele que a gente vai identificar o posicionamento dos elementos dentro do nosso mapa, né? E não só no mapa, tá? Isso aí a gente vai extrapolar para as outras áreas, tá? Quando vocês forem trabalhar no campo, também a gente vai estar trabalhando sempre com esses elementos, tá? Então, a partir daí, a gente vai entrar em mais dois assuntos hoje aqui. Na verdade, a gente vai continuar um pouquinho sobre as partes de coordenadas e a gente vai falar também sobre uma questão de como medir, como demonstrar, né, direções em cima do mapa e também, consequentemente, nos nossos trabalhos de campo, tá? Então, quando a gente vai falar dos nossos de posicionamento, tem um exercício aqui, eu vou passar depois para vocês isso aqui, tá? Tem um arquivo pronto aqui, eu vou mandar para vocês, deixa eu mostrar aqui na tela para vocês visualizarem. Tá, olha só. Então, estão conseguindo visualizar a tela? Sim, professor. Então, aqui, nesse exemplo, tá, eu tenho uma grade de coordenadas geográficas aqui, tá desenhada no Word mesmo, tá só para a gente usar como exercício. Tá, e o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar colocar esses pontos aqui. A gente tem o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Tá? E eles vão estar localizados em algum lugar aqui nessa grade de coordenadas. Como a gente faz isso? Como a gente conseguiria colocar esses pontos aqui de posse da informação das coordenadas deles, que eu coloquei aqui para vocês, e da grade que está aparecendo na tela? Alguém tem uma sugestão? Hein, pessoal? Eu ainda não tenho, estou tentando aqui entender primeiro. Isso mesmo, tentando entender também, professor. Tá, olha só. É muito novo isso ainda. Bora relembrar alguns conceitos que a gente falou nas aulas anteriores. Primeiro, quando a gente tem um sistema de coordenadas geográficos, né, ele vai implicar que eu vou estar dividindo a superfície terrestre com dois tipos de linhas, né, diferentes. Eu falei o nome para vocês, expliquei o que era cada uma dessas linhas. Né? Então, quais são essas linhas? Vocês lembram que dividem a Terra horizontalmente, verticalmente? O meridiano de Greenwich e a linha do Equador. Tá, isso. Só que o meridiano de Greenwich é uma linha vertical. Ele só é o meridiano principal. Tá? Lembrem que eu falei para vocês que a gente vai ter vários meridianos que vão cortar os polos da Terra, tá? E cada um deles vai ter um valor. Então, essas linhas que vocês estão visualizando aqui na vertical, todas elas são meridianos, tá bom? Então, esses meridianos aqui, tá, que vocês estão vendo aqui no mapa de vocês, na tela de vocês, aqui eu tenho o meridiano que corresponde
a longitude de 49 graus oeste, aqui eu tenho o meridiano que corresponde à longitude de 49 graus e 30 segundos oeste, e aqui eu tenho o meridiano de 50 graus oeste. Da mesma forma, eu tenho aqui na horizontal os paralelos dessa área aqui. Então, eu tenho o paralelo que corresponde a 2 graus sul, eu tenho o paralelo que corresponde a 2 graus e 30 minutos sul, e o paralelo que corresponde a latitude de 3 graus sul, tá? Então, isso aqui são latitudes que estão com essa denominação, porque são ao sul do Equador, ou seja, o Equador estaria aqui para cima, tá? Se tivesse desenhado aqui, estaria mais acima. E esses meridianos que estão com essa denominação oeste, quer dizer que eles estão a oeste do meridiano de Greenwich, né? Greenwich fica lá na Inglaterra, então esses aqui estão a oeste, estão aqui na direção das Américas aqui, tá ok? Então, né, eu tenho os meridianos padrão, mas as minhas coordenadas, elas têm valores quebrados aqui, né? Eu não tenho a coordenada 49 certinho para plotar aqui. Eu tenho a coordenada 49 graus, 19 minutos e 45 segundos, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessas conversões aqui, de como vocês vão converter grau, minuto e segundo, tá bom? E eu vou ensinar vocês como plotar, né, utilizar essas informações para plotar um ponto aqui no mapa, tá? Então, primeiro de tudo, bora falar dessa questão das coordenadas, né, de como eu faço para entender esses valores aqui, tá? O que são esses minutos e esses segundos aqui, tá bom? Isso aqui, eu ainda não coloquei a apostila para vocês lá na turma, né? Mas eu vou colocar. Hoje eu coloco lá a apostila e tem informações sobre isso para vocês lerem com calma depois. Eu vou dar uma explicação aqui bem rápida, bem simples, para ver se a gente consegue entender da melhor maneira possível, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui uma tela para eu riscar alguma coisa para vocês poderem enxergar. Tá? Tá todo mundo vendo essa tela em branco aí? Sim, professor. Sim. Então, olha lá. Quando eu tenho no mapa de vocês aí essas coordenadas, né? Primeiro a gente tem que entender como é que eu estou dividindo o grau, tá? Então não se esqueçam que um grau, né? Sem ser a medida de temperatura, 1 grau, quando a gente fala em coordenadas, ela é uma medida que representa que forma geométrica. Vocês têm noção disso? O grau está representando que formato geométrico? Vou dar um exemplo aqui para ver se vocês captaram a mensagem. Se eu digo para vocês que eu tenho uma régua com 30 centímetros, né? O centímetro está representando que tipo de formato nesse caso aí? Que forma vocês esperam quando eu falo que algo tem 30 centímetros? Formato retilíneo. Retilíneo, comprimento, exatamente. Então, quando eu falo que alguma coisa está em centímetros, eu espero uma medida retilínea, uma medida linear, que a gente chama, né? Então, é algo que vai estar em uma dimensão, né? Vai estar no máximo em 2 dimensões no caso de num plano, né? No caso do grau, tá? Eu não estou falando de medidas lineares, tá? Aqui eu tenho o que a gente vai chamar de medida angular, tá? Então, quando eu falo de grau, você tem que entender como se eu pegasse um arco, tá? Então, um arco que não saiu meio um arco, né? Então, eu tenho um arco aqui na minha tela. Então, vou ter um arco, mais ou menos aqui, assim, um arco desenhado. Péssimo esse meu desenho, mas tudo bem. Um arco. Então, esse arco aqui, né? Ele representa um ângulo qualquer aqui, botar um ângulo alfa qualquer aqui, tá? Então, essa medida desse arco aqui, tá? Eu posso medir ele em comprimento, né? Fazendo uma série de cálculos, eu posso transformar e descobrir qual é o comprimento desse arco. Mas quando a gente está falando de graus e de coordenadas geográficas, eu estou medindo essa distância angular, eu estou medindo exatamente esse ângulo. Então, quando vocês veem aqui no arquivo que eu tenho uma distância, aqui é 49 graus, e aqui é 50 graus, quer dizer que entre esses dois meridianos de 49 e 50, eu tenho um arco de 1 grau, tá? E cada grau desse arco, ele vai ficar subdividido também. Eu posso subdividir esse grau, ele tem unidades menores. Então, 1 grau é a mesma coisa, tá? Que 60 minutos.
tá? Quando eu tiver só um apóstrofozinho, é minuto, a unidade. Então, 1 grau corresponde sempre a 60 minutos. Quando eu tiver 1 minuto, cada minuto desse meu vai corresponder a 60 segundos, com 2 tracinhos lá. Por que eu estou fazendo esse desenho aqui tão simples, parece que estou dando aula para o ensino fundamental? Que é para vocês entenderem essa relação aqui, tá? Então, quando eu tenho 49 graus, 19 minutos e 45 segundos, quer dizer que eu tenho um arco de 49 graus e mais um pedacinho aqui que não chega a formar 1 grau completo, tá? Então, aqui eu vou ter uma relação de transformação nisso aqui, sempre. Essa relação ela vai ser importante vocês entenderem para quando a gente for enxergar esses pontos no mapa, tá? Olha só, deixa eu ver quanto dá mais ou menos a medida aqui. Aqui eu tenho aproximadamente 3 centímetros, tá? A distância entre cada meridiano desse aqui é 3 centímetros. Então, do 49 graus oeste até o 49 graus e 30 minutos oeste, tem 3 centímetros aqui, de acordo com a régua do meu programa aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3 centímetros de distância. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que nesse caso aqui, 3 centímetros, vou botar aqui do lado só para vocês entenderem, 3 centímetros, tá, correspondem a 30 minutos. Tá? Deu para entender por que isso aqui? Sim ou não? Sim. Sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu já sei o tamanho completo dessa quadrícula aqui, de um meridiano a outro, que é 3 centímetros, que corresponde a 30 minutos, que essa informação está sendo dada aqui em cima pelo valor das coordenadas, eu quero saber quantos centímetros vai corresponder esse valor aqui. 19 minutos e 45 segundos. Tá? Deu para entender? Sim, O primeiro passo para a gente fazer esse exercício aqui. aproximadamente 2 centímetros. É quase isso. Vai dar um pouquinho, a gente vai precisar até dos milímetros. Nesse caso, a gente não pode trabalhar com aproximado, tá? Porque senão a gente vai, Entendi. dependendo da escala que a gente trabalha, se a gente trabalhar muito aproximado, a gente pode ter um ponto muito fora do local. Então, o primeiro passo aqui é a gente transformar esse valor aqui. Se eu estou trabalhando aqui em minutos, né, a minha relação, eu vou deixar aqui no lado, 3 centímetros é igual a 30 minutos. Vou deixar aqui do lado a relação, só para a gente não esquecer. Então, eu preciso saber quantos centímetros vai corresponder a 19 minutos e 45 segundos. Tá? Então, quantos centímetros x centímetros vai ser igual a esse valor aqui. Só que antes de eu colocar o valor aqui, eu preciso fazer um ajuste, tá? Porque como eu estou trabalhando com minutos, eu preciso ter tudo em minutos. Eu não posso trabalhar com minuto e com segundo separadamente. Então, deixa eu pegar aqui o meu rascunho aqui do outro lado. Né? Então, vamos lá. Eu tenho 19 minutos e 45 segundos. Né? Aí eu falei para vocês ainda agora que 1 minuto é igual a 60 segundos. Né? 60 segundos. Aí aqui vai entrar a nossa boa e velha regra de 3. Se 1 minuto é igual a 60 segundos, quantos minutos vão ser igual a 45 segundos? Aí faz uma regra de 3 cruzada aqui. Então vai dar aqui 60x vai ser igual a 45. X vai ser igual a 45 dividido por 60. Quanto é que dá isso aqui, pessoal? 0,75. 0,75. Então, isso aqui eu estou tendo o resultado em
minutos, tá? 0,75 minutos. Eu converti aqueles 45 segundos para minuto. Esse valor aqui, eu vou só somar aqui. Então, agora eu tenho 19,75 minutos. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que isso. Tá? Só estou escrevendo de uma maneira diferente. É a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 1.000 metros e tenho 1 quilômetro. É a mesma coisa, só escrito em unidades diferentes. Então, aqui eu tenho 19,75 minutos. Aí a gente volta lá para aquela nossa relação. Né? Então, se 3 centímetros são 30 minutos, x centímetros vai ser igual a 19,75 minutos. Aí aqui vai entrar o que de novo? Outra regra de 3. Para eu poder descobrir esse x aqui. Né? Então, aqui vocês vão ter que o x vai ser igual, vou fazer aqui no meu celular logo que é mais rápido. 19,75 vezes 3 dividido por 30. 1,975. Então, aqui eu vou ter 1,975 centímetros. Tá? Isso aqui é difícil de a gente medir até na régua, né? Então, a gente vai considerar aqui 1,98 ou, no caso, 1,9. Né? Então, o que eu deveria fazer agora aqui? Eu já descobri qual é a distância desse ponto aqui, desse ponto 1, a longitude dele em relação ao meridiano de 49. Né? Se ele tem 19 minutos e 45 segundos a mais, então ele está Tá falhando, professor. Opa, o que foi que falhou aí? Olha só, então, o nosso ponto aqui, o ponto 1, a longitude dele, né? Deixa eu só ver o que vocês estão mandando aqui. Tá, o nosso ponto aqui, tá, pessoal? Esse nosso ponto aqui, ele está na longitude 49 graus, 19 minutos e 45 segundos oeste. Ou seja, ele está a oeste do 49 graus. Né? Ele está essa distância aqui além do 49. A gente já calculou essa distância aqui em centímetros, que é esse valor aqui. 1,975 centímetros. 1,9 centímetros. Então, daqui, eu só preciso medir. Né? 1 centímetro, 2 centímetros, 1,9 é mais ou menos por aqui, assim. Deixa eu fazer só para marcar aqui, mais ou menos nessa direção aqui, assim. Tá? Mais ou menos nessa direção, só para a gente ter uma ideia aqui. Então, uma das coordenadas do meu ponto eu já delimitei. Ela está nessa linha aqui, seria esse meridiano tracejado que eu fiz aqui, mal e porcamente, mas dá para vocês entenderem. O próximo passo é a gente fazer o mesmo procedimento, tá? Só que para latitude, que eu vou ter aqui 2 graus, 22 minutos e 37 segundos, tá? O procedimento vai ser exatamente o mesmo, tá? Então, bora lá, 22 minutos e 37 segundos. Deixa eu usar aqui, vamos lá. Deixa eu apagar essa. Deixa eu só arrastar isso aqui para cima que é mais fácil. Tá? Então, a gente vai ter o mesmo procedimento aqui. Deixa eu só ver se eu consigo apagar isso aqui, que é mais fácil. Tá. Então, qual é o valor mesmo? Até me esqueci já aqui. 22,37. Então, a gente vai ter aqui 22 minutos e 37 segundos. Aqui é o mesmo procedimento, né? Então, vamos fazer aquela de novo, a mesma regra de 3, eu vou escrever de novo aqui. 1 minuto está para 60 segundos, assim como x minutos vai estar para 37 segundos. Mesmo procedimento, né?
Então, aqui o x vai ser igual a 37 dividido por 60. Então, o x vai ser igual, vou fazer a continha aqui rápido, 37 por 60 dá 0,61, 0,61, tá? Segundos. Então, com esse valor aqui, é a mesma coisa eu dizer que eu tenho 22 minutos e 37 segundos, ou dizer que eu tenho 22,61 minutos, tá? É a mesma coisa. Aí a gente volta lá para o exercício. Né? Então, a mesma distância que eu tenho aqui de 3 centímetros, eu tenho aqui também. Só confirmar aqui se está correto. Não, está um pouquinho menor, agora que eu vi. Sei que estava maior isso aqui. Sei que estava maior. Aqui é 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. Então, a gente vai ter que só mudar um pouquinho, né? No caso da latitude, tá? No caso da latitude, a gente vai ter aqui que 30 minutos da latitude vão corresponder a 2,5 centímetros. Eu quero saber quanto vai dar 22,61 minutos. Né? Vou ter que fazer essa conta aqui agora. Faz a multiplicação. 22,61 vezes 2,5 dividido por 30. 1,88. Então, aqui o meu x vai ser igual a 1,88 centímetros. 1,88. De novo, vai medir aquela distância. Então, se eu tenho aqui 1 centímetro, 2 centímetros, 1,88 vai ficar um pouquinho mais aqui por baixo, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia aqui. Quando eu faço esse cálculo e cruzei já os dois dados, então eu tenho a distância do paralelo que deveria corresponder a essa latitude aqui, e a distância do meridiano, que deveria corresponder a essa longitude aqui, eu cruzei um e outro. Nesse cruzamento aqui deles, eu tenho o meu ponto 1 do mapa. Tá? Então, a gente vai sempre ter que fazer esses pequenos cálculos usando regra de 3 para poder definir o ponto em cima do nosso mapa. Tá dando para compreender isso aí, pessoal? Mais ou menos, ainda estou tentando aqui. Eu também. O que vocês não estão compreendendo aí? O que ficou? Eu, no caso, tenho um certo probleminha com cálculos. Então, eu estou tentando me concentrar aqui para ver se eu consigo entender mais ou menos como chegar nesse resultado. É só esse o meu problema mesmo. Só esse, né? Parecido também com o meu. A regra de 3, mas prender aí. Professor, eu não estou Oi. entendendo muito pelo fato de que estava até vendo agora no último assunto. A última aula eu até cheguei a questionar se eu tinha perdido alguma aula, porque eu não consegui entender essa aula de agora. Não, olha só. Na última aula a gente só estava falando sobre os elementos que são desenhados no mapa, né? Como a gente vai simbolizar os elementos no mapa. Foi basicamente sobre isso a última aula. Né? Aí eu tinha pedido para vocês fazerem uma pesquisa a respeito dos símbolos, padrões de simbolização, né? Mas a gente começou a aula aqui de hoje, eu perguntei e ninguém falou nada. Então a gente está dando continuidade, entrando no próximo assunto já. Tá? O que eu estou falando aqui nessa aula de agora, tá? A gente está falando já em cima das coordenadas.
a gente está falando em cima das coordenadas, né? Então, todo mapa vai ter coordenadas a serem exibidas. A gente conversou sobre isso já, tá? Eu não estou entrando aqui no contexto de projeções ainda, eu só estou mostrando para vocês como interagir com os valores de coordenadas. Mas se tiver muito complicado, a gente para, tá? A gente vai voltar aqui nesse assunto aqui para ver se Tá vocês acabando, ó, compreendem melhor. professor. Oi? A internet tá acabando, acabou de cair uma mensagem aqui. Tá, se acabar, né, não tiver como entrar de novo, aí a gente vai ficar gravado e tu assiste posteriormente, beleza? Tá bom. Uhum, ok. Professor, esse negócio aí é tipo como se fosse um sistema cartesiano. É igualzinho ao sistema cartesiano. Eu preciso ter as duas informações para poder plotar o meu ponto, né? No caso, no sistema cartesiano, a gente fala de abscissa e de ordenada, né? Aqui a gente não vai dar esses nomes, aqui a gente vai trabalhar com longitude e latitude. Mas se tu for imaginar isso aqui como um sistema cartesiano, imagina que esses valores que estão crescendo aqui, ó, nesse sentido, tá? Eles seriam a tua abscissa, o x. E os que estão crescendo para cá, assim, são as tuas ordenadas, o y. Mas é o mesmo esquema. A diferença é que eu não estou trabalhando em cima de dois eixos, eu estou trabalhando em cima de uma grade. Obrigado. Tá, pessoal, então, vamos lá. Falem aí o Só que uma não pergunta, estão professor. entendendo. Pois é, Esses, perguntem para a gente poder tentar sanar as dúvidas de vocês. na latitude, o senhor usou 2,5 cm. Isso o senhor fez a medição aí no seu programa, não foi isso? Foi, isso. Ah, tá, ok. Como foi feito no Word, isso aqui não tem como botar na escala certinho, né? Eu tô usando essa régua aqui do Word como referência, tá? Só para vocês entenderem o que está sendo feito. Sim, vamos lá. O que que você... Vamos parar aqui e dar uma pausa aqui, porque eu vi que parece que ficou meio confuso para vocês isso aqui. O que está faltando de conceito aí, que vocês não estão conseguindo compreender? Falem aí, por favor, não deixem passar as dúvidas de vocês. No meu caso, são assim os cálculos matemáticos, essa questão de mudar assim de metro para quilômetro, de centímetro e tal, tal, tal. É isso que eu não estou entendendo mais nada. Estou perdida. Ah, tá. No caso, você está falando das conversões, né? Isso, essas mesmo. Tá, olha só. Bora fazer uma pequena aula sobre isso agora aqui. Tá? Só para a gente não se perder. Deixa eu ver se tá bom aqui. A espessura da linha tá um pouquinho... Olha lá. Isso aqui, eu acho que vocês chegaram a ver isso aqui no ensino fundamental. Todo mundo viu isso uma vez na vida, né? A gente tem aquela tabelinha aqui, né? Quilômetro, né? A gente tem hectômetro, decâmetro, metro. Esse meu metro ficou ruim aqui. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Correto? Então, como é que funciona essa conversão aqui métrica, né? Então, o metro, quando eu tenho a unidade aqui, 1 metro, tá? Cada vez que eu mudo de unidade, né? Isso aqui a gente aprende muito isso aqui no ensino fundamental, como para aprender a fazer correr a vírgula. Isso aí vocês vão escutar muito. Tem professores que ainda falam isso, né? Então, a gente vai estar correndo, corre a vírgula para um lado, corre a vírgula para o outro para poder fazer a conversão da unidade, tá? O que a gente está fazendo, na verdade, é multiplicando ou dividindo, tá? Isso não deixa de ser matemática, isso aqui. Então, por exemplo, metro, que é a unidade padrão, tá? Então, a unidade padrão é o metro. Quando eu tenho 1 metro, ele corresponde a quantos centímetros? Hein, pessoal? Só para a gente ver. Sim.
100 centímetros. 100 centímetros. Então, 1 metro, tá? Que é o padrão, centímetro, ele quer dizer o quê? Centi quer dizer um centésimo, a centésima parte de 1 metro, né? Então, 1 metro, para eu poder converter isso aqui e falar, se eu quero falar que 1 metro vale 100 centímetros, eu preciso acrescentar aqui os zeros para chegar lá na casa dos centímetros. Então, aqui eu tenho 100 centímetros. Tá? Então, eu acrescentei, fiz a conversão. Agora, eu não tenho mais 1 metro, nominalmente falando, eu tenho 100 centímetros. Se eu estivesse trabalhando dessa forma aqui, eu teria 1 metro, eu tenho 10 decímetros, que é décima parte de 1 metro. É 1 metro dividido em 10. São 10 partes de 10 centímetros, tá? Que vão formar 1 metro. Então, para todas as unidades que a gente vai trabalhar, vai ter um tipo de conversão, tá? Então, isso aqui, vocês podem lembrar dessa tabelinha aqui, tá? E tentar fazer o teste. Por exemplo, se eu tiver esse mesmo metro aqui e eu quiser expressar ele na forma de quilômetro, como é que eu escreveria ele? 1000 quilômetros. 1000 quilômetros? Não é? Ah, Não, eu tenho 1 metro. Como é que eu vou para quilômetro aqui? Eu estou aqui e eu quero vir para cá. Não é só acrescentar os zeros? Nesse caso é acrescentar os zeros, ó. É 0,0,1. Ó, Então, é isso aqui, ó. 0,001. 0,001. Então, 1 metro é a mesma coisa que 0,001 quilômetros, tá? Isso aqui que acrescentei os zeros, na realidade, o que eu estou fazendo aqui? Olha lá, explicação aqui, agora a gente vai entrar meio que no português também. Quilômetro, tá? Quilômetro. Não reparem na letra que é feia mesmo. Então, quilômetro. O que significa quilômetro? Toda vez que vocês tiverem uma unidade, vocês podem fazer isso aqui, pessoal. Pegar aqui, ó, dividir. Tá? Eu tenho essa palavra aqui, né? Ela tem um prefixo, que é o quilo, e o radical da palavra, que é o metro, que é o radical que é a palavra principal. Né? O quilômetro é uma variação da palavra metro. Né? O metro é o padrão. Tá? Então, quilômetro é 1000 metros. É que nem quilograma. Quilograma são 1000 gramas. Tá? Mas se eu tenho 1 metro e eu quero escrever ele na forma de quilômetro, tá? Eu vou ter essa expressão aqui, 0,001 quilômetros. Na prática, matematicamente, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse 1 metro, tá? E dividi ele por 1000. É uma divisão isso aqui. Então, quando eu pego uma unidade e divido ela por 1000, eu vou ter que acrescentar os zeros todinhos aqui, os 3 zeros, e colocar uma vírgula. É como se eu estivesse pegando a vírgula que estava aqui e fazendo isso com ela. Vou fazer ela recuar 3 casas para poder chegar na unidade que eu quero. Da mesma forma, se eu quero expressar esse 1 metro aqui em centímetros, como a gente fez ainda agora, que eu jogo 2 zeros aqui, nesse caso aqui, eu estou fazendo o seguinte, estou 1 metro multiplicado por 100. Porque quando eu multiplico 1 vezes 100, eu acrescento 2 zeros aqui. É como se eu pegasse a vírgula que estaria aqui, né, eu vou correr ela para cá, né, para esse local aqui. Então, eu ganhei 2 zeros, ganhei 2 casas aqui, com a minha vírgula. Então, essa conversão de unidades, tá, quem tiver com ela ainda sem conseguir entender muito bem, tá, eu aconselho vocês darem uma praticada nisso, darem uma testada. Façam esse desenho, risquem isso aqui no papel de vocês, para vocês irem tentando entender. Tá? A mesma coisa vai acontecer com aquela nossa unidade lá. Só que aquela lá não é tão fácil de ver quanto essa aqui. Aqui eu estou vendo, desenhando numa tabela. Opa, botão errado. Eu estou desenhando numa tabela, né? Quando vocês vão falar de coordenadas, que eu vou ter graus lá,
eu não tenho como fazer esse desenho aqui dessa forma, criar uma tabelinha, tá? Porque a relação lá vai ficar puramente matemática, né? Então, quando eu tenho 1 grau, isso aqui eu posso dividir ele em 60 partes iguais. Cada parte dessa vai ser correspondente a 1 minuto. Então, 1 grau vai corresponder para mim a 60 minutos. Tá? Então, cada minuto desse aqui, quando eu somo eles, que eu tenho 60, é uma volta no ponteiro do relógio. Aí a gente conta 1 grau. Só que dentro dos minutos eu consigo subdividir eles. A gente não divide os nossos minutos, quando a gente conta as horas, a gente não divide eles em segundos, né? Cada minuto tem 60 segundos. Aqui é a mesma coisa. Então, 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto vai corresponder a 60 segundos. Tá? Isso aqui vocês vão ter que manter em mente sempre que vocês forem trabalhar com esse tipo de informação de coordenadas geográficas. Por quê? Nesses casos lá que eu tenho essas coordenadas quebradas, como, deixa eu pegar o exemplo aqui que eu até me esqueci já, 2, 22, 37. Então eu tenho ali 2 graus, 22 minutos e 37 segundos. Isso aqui eu estou dando a expressão completa das unidades. Eu poderia botar tudo isso aqui na forma de grau, por exemplo, só que eu preciso converter esses 37 segundos em uma fração decimal de minutos, e tudo que for resultado daqui, eu posso converter ele também numa fração decimal de grau. Tá? Só que tem uma relação matemática para isso, né? Então, vocês simplesmente vão ter que treinar a regra de 3. Não tem muito o que dizer além disso, né? Então, isso aqui vocês vão sempre usar em regra de 3. Então, de novo, se eu tenho 1 grau corresponde a 60 minutos, né? Quantos graus vão corresponder a 22 minutos, por exemplo? Aí, regra de 3 simples, aquela multiplicação cruzada, né? Então, 22 vezes 1 vai ser igual a 60x. Então, a gente vai ter aqui 60x vai ser igual a 22. X vai ser igual a 22 dividido por 60, né? 60 estava multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, equação de primeiro grau. Então, aqui eu vou ter que, nesse caso aqui, né, o meu x vai valer 22 dividido por 60, 0,36. Então, isso aqui vai ser igual a 0,36 graus. Né? Então, 22 minutos é a mesma coisa que 0,36 graus. Tá? Aqui, infelizmente, eu não vou ter para vocês uma tabela, né? Igual aquela tabela de metro ou para litro que a gente tem, ou de gramas que a gente faz aquele desenhinho com a tabela. Aqui vocês vão ter que se ater a essa relação matemática mesmo. Tá dando para compreender? Ou querem que eu explique mais uma vez? Eu tô Eu tô começando entendendo. a compreender. menos. Tô bem melhor. Tá? Então, pessoal, tá travando aqui, desligar minha câmera para não travar muito. Então, quando eu faço essa relação aqui, esses cálculozinhos são justamente para tentar localizar os pontos aqui. Então, eu vou ter que descobrir qual é a distância que está essa coordenada aqui em relação à coordenada que eu conheço, né? O 2 graus eu conheço, está aqui. Só que o 2 graus 22 minutos, ele está em algum lugar entre o 2 graus e o 2 graus e 30, concordam? Sim. Pois é, então é para isso que a gente vai fazer essa continha, justamente para tentar descobrir a que distância vai estar correspondendo aqui. Só que aqui vocês vão ter que fazer regra de 3 2 vezes. Uma delas vai ser para entender quanto isso aqui vale em minutos, quanto esses 37 segundos vão valer em minutos, tá? Que foi a primeira regra de 3 que a gente fez. A gente vai ter aqui, ó, se 1 minuto são 60 segundos,
quantos minutos vão ser os 37 segundos? É o mesmo esquema, regra de 3 simples. Então, vai dar 60x é igual a 37, né? Então, o x vai ser igual a 37. Vou apagar aqui. 37 dividido por 60. X é igual a 37 dividido por 60, 0,61. 0,61 minutos, tá? A título de vocês gravarem alguma coisa, vocês podem fazer o seguinte: toda vez que vocês quiserem converter de minuto para segundo, ou desculpa, de segundos para minuto, né? Eu tô pegar esse valor aqui de 37 segundos e converter em minuto, basta eu dividir esse valor aqui, né? Eu vou pegar esse valor aqui, esse 37 aqui, e vou dividir ele por 60. Tá? Então, isso aqui dividido por 60 vai me dar o valor em minutos. Sempre. Tá? E o vice-versa também. Se eu tiver minuto e quiser transformar para segundo, basta eu multiplicar por 60. É assim que funciona. Tá bom? Deu para entender agora? Agora sim, tô Assim, começando a entender. Tá. Então, ó, esse 0,61 que eu tenho aqui, tá? Ele nada mais é do que esse valor que eu deixei marcado aqui com amarelo. Esses 37 segundos. Só que eu não preciso só dele para poder descobrir minha coordenada. Eu preciso dessa outra parte aqui também, desse 22 aqui. Então, eu vou somar isso aqui com o 22, que vai me dar os 22,61. Então, isso aqui, tá? Letra feia que dói. 22,61 minutos. Isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é a mesma coisa do que isso aqui. Eu só escrevi de uma maneira diferente. 22,61 minutos é a mesma coisa do que 22 minutos e 37 segundos. Nesse caso, precisa colocar o 0, 22, 061, ou fica 61 mesmo? Não, o 0 é a unidade, entendeu? A unidade é 22. É como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Eu tenho 22 minutos mais 0,61 minutos. Quando eu vou somar isso aqui, o 22 ele está antes da vírgula. Tem uma vírgula que é 22,0. Então, quando a gente faz a soma aqui, né, eu só vou somar direto um com o outro. Então, o meu resultado é 22,61. Ah, tá. Entendeu? Professor? Oi. No caso, o objetivo é transformar segundos em minutos e depois, tendo esse minuto transformado, transformar em grau para a gente poder ter uma medida em grau para. Não, nesse caso não é em grau. Nesse caso, eu vou agora que entra a segunda parte, que é a primeira conta foi transformar os segundos em minutos, né? A gente já fez. Então a gente já tem aqui, transformou tudo em minuto. Só que eu preciso agora fazer uma relação de medida aqui, porque o meu mapa aqui, né, tá com os meridianos aqui paralelos em graus, tá? Só que o meu mapa tá no papel, ele tem um tamanho aqui, tá? Aí é a segunda relação que a gente vai fazer. Deixa eu apagar isso aqui do lado para a gente usar isso aqui também, para a gente fazer tudo aqui em cima, que fica mais fácil de vocês entenderem. Tá? Aqui, ó, entre o 2 graus sul e o 2 graus e 30 minutos sul, eu tenho 30 minutos de diferença, né? Concordam? Sim. Tá, esses 30 minutos, se eu olhar aqui na minha reguinha, eles correspondem a 2 centímetros. Vou botar 2 aqui para arredondar, que fica mais fácil. 2 centímetros, só para a gente fazer como exemplo. Então, aqui, ó, a distância da linha 2 graus sul até 2 graus e 30 minutos sul é de 2 centímetros. Então, eu tenho 2 centímetros. Esses 2 centímetros correspondem a 30 minutos, que é essa diferença aqui, de um para o outro. Eu quero saber quantos centímetros vai corresponder ao valor que a gente calculou ainda há pouco, aos 22,61. 22,61 minutos. Nesse caso aqui, a conta vai me dar um resultado em centímetros. Né? Deixa eu calcular de novo aqui.
22,61 vezes 2, tá? Isso tudo vai dar 45,22, que eu vou dividir pelos 30 ali. Deu 1,507 centímetros. 1,5 centímetro. Tá? Então, deu 1,5 centímetro. Então, essa distância aqui, 22,61 minutos, é a mesma coisa que 1,5 centímetro aqui em cima do meu desenho. Então, é só eu medir aqui. 1 centímetro, 2 centímetros, 1,5 está por aqui, mais ou menos, nessa posição aqui. Aproximadamente nessa altitude aqui, assim. Está aqui. Tá? Mais ou menos por aqui. Então, nessa altura aqui, aproximadamente. Então, eu achei a linha correspondente a essa altura, né? 22 minutos e 37 segundos. Estaria nessa aqui, nessa direção aqui. Seria um paralelo correspondente a essa coordenada. Tá? O mesmo exemplo a gente fez, só que usando as outras informações, os 19 minutos e 45 segundos da longitude, aqui do 49 graus, 19 minutos e 45 segundos. O procedimento é o mesmo, os tipos de cálculos são os mesmos, e eu vou obter um resultado aqui em centímetros, que é a mesma informação, que se eu não me engano, ainda agora deu 1,9, né? Então, se eu tenho 1 centímetro aqui, eu tenho 2 aqui, 1,9 mais ou menos nessa direção aqui. Mais ou menos por aqui. Então, eu faço um tracejado aqui só para acompanhar, né? Então, onde essas duas linhas que eu calculei aqui se cruzam, nesse local bem aqui, ó, esse local bem aqui, onde elas se cruzam, aqui eu vou ter o meu ponto 1. Então, o meu ponto 1, ele está localizado no cruzamento dessas duas coordenadas aqui, dessa longitude, 49 graus, 19 minutos e 45 segundos, e da latitude, 2 graus, 22 minutos e 37 segundos. Deu para entender, pessoal? Tô começando ainda. Dá para entender. Então tá. Bora fazer o seguinte, eu vou dar... Professor, Oi. esse X aqui, 1,507 é metros que tá escrito aqui ou é centímetros? Aqui, na tela. É centímetro. Tá. Tá dando para compreender, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Pessoal, me deem só 5 minutinhos aqui, eu vou pegar só uma água rapidinho, tá?
Voltei, pessoal. Sim, e aí, alguma dúvida ainda? No momento não, professor. Tá, então, bora fazer um teste aqui. Bora usar aqui como exemplo esse aqui, ó. Vamos usar aqui o ponto 3 que eu marquei aqui. Bora ver se vocês estão espertos aí. Como é que a gente faria esse ponto 3 aí? Comecem pela longitude. Onde é que estaria esse ponto? Onde é que vocês acham? Pode falar, pessoal. Na linha do meio. Onde? Eu no centro, linha em do cima da meio. reta. Exatamente em cima da linha do meio. Né? E a latitude dele estaria onde? Na última Lá em linha? Exatamente. Então, esse ponto 3, ele estaria bem aqui, ó. Vou marcar de vermelho aqui para aparecer melhor para vocês. Esse ponto aqui, assim. Então, em vermelho aqui, eu até deixar aqui a legendazinha aqui. Em vermelho é o 3, tá? Então, ponto 3 estaria em vermelho aqui. Nesse caso, a gente não precisa calcular, né? Então, aqui foi exatamente o intuito desse ponto aqui. Vocês verem que ele está sobre essa linha, tá? Os outros pontos, o raciocínio é o mesmo. Eu tenho que achar em cima de que linha os pontos estão. A diferença é que nos outros pontos eu não tenho as linhas desenhadas. Então, por isso eu preciso fazer esse cálculo todinho que eu mostrei para vocês. Tá? Bora, quero que Professor, vocês... Oi. mas assim, o senhor disse que no caso desse 2 teria que fazer um cálculo, mas assim, se for observar bem, o resultado mais ou menos seria... Não tem onde o senhor marcou aí desse pontinho? Sim. Seria para trás, na verdade, né? Seria, vamos dizer, na frente do 49. Não sei se o senhor está entendendo. Não estou entendendo. Eu estou falando assim, vamos dizer, na longitude, ele seria próximo de 50, no meio, assim, vou falar, entre o 50 e o 49. Exatamente, ele estaria nessa região aqui, ó, nesse lado aqui esquerdo, nessa Isso. região aqui, Aham, tá? entendi. Já começaram a entender, beleza. Uhum. E a latitude do ponto 2 estaria mais ou menos aonde? Ela estaria Bora, aí, eu próximo... vou fazer uma pergunta para vocês aqui, bora um exercício mais fácil aqui. Eu vou botar nome nessas quadrículas aqui, tá? Aqui eu tenho o quadrante A, aqui eu tenho o quadrante B, aqui eu tenho o quadrante C e aqui eu tenho o quadrante D. Tá? Então, sem calcular nada, o ponto 2, vocês acham que eles estariam em qual quadrante? Quadrante A, B, C ou D? No quadrante B. No B? Esse ponto bem aqui, o 2? Ou no A? Será que não? Acho que é no A. No A. Eu voto no A. É no D, professor, eu acho. Onde? Peraí que eu não entendi. A no D. No D, eu escutei 2A, escutei 2D, quem dá mais aí? Ponto A. Quadrante A, quer dizer. Mais um no A. Tá. Mas quem mais? Alguém mais quer se manifestar? Acho que é no D mesmo, professor. D, tá, mais um pro D. Tá empatado A e D aí. Vocês têm que... Mais um no A aí. Eu vou no A. Tá, então... Eu também vou no A. Tá, não sei se vocês estão votando pela maioria ou se vocês estão votando porque vocês estão raciocinando em cima. Tá, mas a resposta correta é o A, tá, galera? Tá, então, esse ponto 2 aqui, ele vai ter que estar no quadrante A. Eu não sei aonde ainda porque eu não calculei, mas com certeza ele está no A. Por que eu estou dizendo isso? Olha só, a longitude dele, a coordenada de longitude dele, 49 graus, 42 minutos e 23 segundos. Sem calcular nada, eu sei que esses 42 minutos aqui já são maiores do que os 30 aqui. Então, ele tem que estar em algum lugar entre o 49 e 30 e o 50. Concordam? Então, ele tem que estar nessa faixa aqui. Sim. A gente não sabe aonde, mas nessa faixa. A mesma coisa a latitude. A latitude dele é 2 graus, 29 minutos e 40 segundos. Essa coordenada aqui
ela não é maior do que 2 graus e 30, ela é menor. Então, ela está em algum lugar entre o 2 graus e o 2 graus e 30. Então, ele está na faixa da esquerda, na primeira linha. Então, ele só pode estar no quadrante A. Esse é o quadrante correto, tá? Antes de vocês plotarem ou pensarem em calcular alguma coisa, olhem para o valor das coordenadas. Vocês já vão saber em que quadrante ela vai estar, só vendo os valores. A mesma coisa, ó, o primeiro ponto, esse 1 que eu calculei para vocês aqui, né, ele está na coordenada 49,19, então é em algum lugar entre o 49 e o 49,30. E ele está na latitude 2,22, que é algum lugar entre o 2 e o 2,30. Então, o primeiro ponto no quadrante P, de bola. Mas o ponto 2, ele vai estar no quadrante A, sem sombra de dúvidas isso. Tá? Isso aqui já é um direcionamento para quando a gente for calcular, ele tem que estar aqui dentro. Se por algum motivo ele cair em outro lugar, eu fiz alguma besteira, ou então estou plotando alguma coisa no local errado. Tá, pessoal? Deu para entender? Alguém levantou a mão aqui. Quem foi? Professor, só uma pergunta, mas então não tem a possibilidade de ser um ponto, tipo assim, do ponto A para o ponto B? Vamos dizer que a coordenada pegue do ponto A para o ponto B, como eu cheguei a responder agora. Não, olha a só. longitude dela deu no ponto A. Aí vamos dizer que a latitude dela podia emendar para o B. Não tem essa possibilidade? Não, olha só. A latitude vai passar, olha. A latitude desse ponto 1 aqui, ela passa por todo o mapa aqui. Ela vem para cá também, ó. Só que só a latitude não me dá a informação. Para eu ter informação do ponto, eu preciso de 2 dados, a latitude e a longitude. Então, a latitude pode ser em qualquer lugar nessa linha aqui, tracejada, na horizontal. Mas a longitude é só uma, que é essa na vertical aqui. Que pode ser em qualquer lugar da linha vertical também, que ela passaria para cá, para o D também, exemplo. Tá? Só que, para ter a coordenada do ponto, para eu posicionar o ponto no mapa, eu preciso das duas informações, da latitude e da longitude. E onde elas se cruzam é que o ponto vai estar localizado. Então, por isso que eu fiz esse tracejado aqui, que era justamente para cruzar as duas linhas, para a gente achar onde estava o ponto 1. Tá? Deu para entender? Deu sim. Tá? Dito isso, bora fazer juntos aqui a localização do ponto 2. Né? O ponto 2 ele está em algum lugar aqui no quadrante A, a gente já sabe disso. Tá? Então, como é que a gente vai calcular isso aí? O que eu faço primeiro? Bora calcular primeiro aqui a longitude dele aqui. Primeiro a longitude. O que eu faço primeiro? Vamos lá. Alguém me ajuda aí que eu esqueci já. Hein, pessoal? O que eu faço primeiro aqui? Tem que converter em minuto, não é isso? Isso, converter esses 23 segundos aqui para minuto. Né? Então, aproveitando lá que o macete que eu dei para vocês, se eu quero converter segundo em minuto, basta eu dividir por 60. Né? Então, 23 minutos, né? Se eu dividir isso aqui por 60, eu vou ter o resultado em, 23 segundos dividido por 60, eu vou ter o resultado já em minutos. Então, eu vou dividir aqui, e o meu resultado, isso aqui deu igual a 0,38 minutos. Esse é o resultado dessa conta aqui. Né? 23 segundos dividido por 60 dá 0,38 minutos. Tá? Então, a primeira coordenada que vocês vão calcular é essa daqui. Né? Então, ela vai dar 42. Vamos ajustar aqui. 42,38 minutos. E agora, o que eu faço com essa informação? Vamos lá, pessoal. Agora tem Participem que converter de novo em centímetro, não é isso? Isso, em centímetro. Exatamente. Então, a gente já viu aqui, né, que os meridianos estão com uma distância de 3 centímetros entre eles, né? 3 centímetros. Então, 3 centímetros
correspondem a 30 minutos. Quantos centímetros vão corresponder aos meus 42,38? Aqui tem uma pegadinha nessa aqui. 42,38. Então, deixa eu dar a resposta para vocês aqui. 42,38 vezes 3. Isso tudo dividido por 30. A resposta foi 4,23 centímetros. Tá? Essa é a distância que eu vou medir. 4,23. 4,2 centímetros. Eu vou medir isso a partir de onde, pessoal? Da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, mas onde? Eu meço a partir dessa linha aqui? Onde está o meu mouse aqui? Dessa linha do 49,30 aqui? Isso. A partir do 40? Não. Só do 49. A partir. Começa do lado de 50 pro 49. Peraí, eu tô com 3 respostas aqui. Um de vocês aí, que eu não sei quem é porque eu não tô vendo a tela, disse que era para eu medir daqui. Aí teve outro que falou que era para eu medir a partir daqui. Teve outro que falou que era para eu medir a partir daqui. Qual é? Eu meço da onde esses 4,2 centímetros? Qual dessas 3 linhas aqui? A partir da primeira. Qual a primeira? Da direita ou da esquerda? Professor, só uma pergunta. Esse Oi. 4,23 é centímetros? É, centímetros. Vamos dizer que, assim, seja o valor o resultado da longitude. É isso? Ou já é? Ah, tá. Ele É o resultado da começa entre os 50 e o 49. Não, ele é entre 50 e 49, mas eu vou medir ele, eu vou botar minha régua bem aqui, vou contar 4 centímetros, vou botar minha régua aqui, vou contar 4 centímetros para que lado, vou botar minha régua aqui e vou contar esses 4,2 centímetros para onde? É isso que eu estou perguntando para vocês. Ó, vou recapitular. Quando eu calculei o primeiro aqui, né, 19 minutos e 45 segundos, que eu tive a resposta lá que dava 1,9 centímetros, eu comecei a medir daqui, ó, do 49, aí eu contei 1 centímetro, 1,9 centímetros, aí fiz o tracejado aqui. Esse aqui eu vou medir a partir da onde? A partir da linha do meio, por causa do valor. Também acho, né, professor? Do 49,30 pro lado de 50, assim. Se eu medir daqui, olha só, se eu medir 4 centímetros daqui, esse meu ponto não vai cair aqui no quadrante A. Porque lembra que daqui para cá eu tenho 3 centímetros. Então, se eu medir 4, vai cair para cá, assim, o ponto. Vai cair fora do quadrante. E eu falei para vocês que esse ponto, ele obrigatoriamente vai cair aqui no quadrante A. Vou explicar para vocês por que vocês não visualizaram isso. Aqui, ó, eu estou medindo em centímetros tudo isso aqui, ó. 42,38 minutos. É mais do que 30 minutos. Então, quando eu meço tudo isso aqui, eu obrigatoriamente tenho que pegar daqui, ó, do 49. Daqui eu vou medir 4 centímetros. Então, eu tenho 3 até aqui. 4,2 vai dar mais ou menos por aqui, assim. Nessa posição. Mais ou menos 4 centímetros, 4,2, 4,3 centímetros. Medindo a partir do 49. Tá? Esses 4 centímetros aqui, galera, eles correspondem a todos esses minutos aqui. 42,38 minutos. 42,38 minutos que estão a mais do que os 49. Então, eu tenho que usar o 49 como base aqui. Ó. Estão vendo? Se eu quisesse usar o
o 49,30 minutos como base para medir, eu poderia, mas eu teria que fazer uma outra continha aqui. Eu não usaria todos esses minutos a mais aqui. Eu usaria só o que está acima de 30. Então, eu tinha que mudar isso aqui para 12,38, a minha resposta, a minha conta aqui. Deu para entender ou complicou demais? Não, deu para entender mais um pouco. Sim, sim. Entendi melhor também. Tá, então, como eu estou pegando todo esse valor de 42, é essa parte todinha aqui, que está maior além dos 49 graus. Então, eu vou medir a partir do 49, conto lá os 4 centímetros e vou chegar aqui mais ou menos nessa região. Tá? Esse outro aqui, 2,29,40, eu não vou calcular só para... Quer dizer, eu vou calcular porque não vai dar a mesma coisa, né? Bora lá. Vamos fazer esse aqui também, para a gente ficar mais próximo do real. Deixa eu apagar isso aqui. Usando a nossa relação lá. 40 segundos, se eu quiser transformar isso aqui em minutos, eu divido por 60, né? Então, isso aqui vai dar quanto, pessoal? Eu acho que é 0,333, quer ver? Não, é 0,666. É 0,666. É 6, 6, etc. Né? Então, essa coordenada daqui, né, ela vai ser igual a 29,66 minutos. Né? Aí, de novo, a gente volta para a nossa regra de 3 lá. Vamos lá. Só que aqui tem uma diferença, né? Aqui são 2 centímetros, não é isso? 2,5, na verdade. Então, quando eu falo dessas coordenadas aqui, dos paralelos, né? 2,5 centímetros estão para 30 minutos, né? Quantos centímetros vão estar para 29,66? Vai dar quase o valor completo, tá? Vai dar bem próximo da linha aqui, só para vocês terem uma ideia. Oi. Pô, eu não entendi. Por que 2,5? Porque a distância daqui do 2 graus para 2 graus e 30. Ah, sim, entendi. É diferente. Se tu for reparar, tá meio achatada essa grade. Ela não tá bem quadradinha, ela tá retangular. Mas vocês sempre vão ter que fazer a medida com base na grade que vocês estão vendo, viu? Não vão... só porque aqui é 3 centímetros, tem que verificar se aqui também é 3. No caso aqui não é 3, é 2,5. Só para vocês não confundirem. Deixa eu fazer essa conta aqui que o x vai dar 29,66 vezes 2,5 dividido por 30. Vai dar, ó, falei que ia dar pertinho da linha, 2,47. Quase 2,5 centímetros, né? 2,47. Então, eu teria que medir, a partir daqui do 2 graus, 2,47 para achar a outra linha. Vou fazer aqui aproximado para a gente não perder muito tempo. Né? Esse aqui é 2,5 do 47, deve estar algo muito próximo aqui da linha, assim. Essa posição, mais ou menos. Então, aqui onde as duas linhas se cruzam, ó, nessa posição aqui, a gente vai ter o ponto 2. Tá? Tá dando para compreender aí? Sim. Tá. Tá? Então, como eu falei para vocês, obrigatoriamente o nosso ponto 2 ele vai cair dentro dessa quadrícula aqui. Não tem escapatória. Tá ok? Olha só, Sim. eu vou passar para vocês uma outra quadrícula igual a essa, tá? Só vou mudar um pouquinho os valores aqui das coordenadas. Aí eu quero que vocês tentem fazer e amanhã a gente vai corrigir. Beleza? Beleza. Eu vou jogar lá naquela... Botar lá naquela...
Não, no Google Sala de Aula lá, eu vou colocar, daqui a pouquinho eu coloco lá o exercício para vocês, só para vocês testarem, tá? Quero ver se vocês estão conseguindo compreender. Tá bom, pessoal? Tá bem. Tá? Ok, professor. Ok. Então, a nossa aula de hoje a gente vai parar por aqui, tá? Na próxima aula, a gente vai corrigir isso e eu vou entrar também no outro assunto que é para a gente falar sobre direções, que eu estava tentando, eu achei que fosse dar tempo da gente entrar hoje, mas não deu, né? Demorou um pouco mais do que eu esperava. Então, na próxima aula a gente vai falar de direções e a gente vai falar de rumo e de azimuth, tá? Que é outra informação que vocês vão precisar dominar também quando a gente vai trabalhar com cartografia. Tá, ok? Então, daqui a pouquinho eu coloco lá no sala de aula para vocês essa quadrículazinha, igualzinha a essa que vocês estão vendo, que vocês viram, né? Só vou mudar um pouquinho o valor das coordenadas, só para vocês poderem utilizar para não fazer as mesmas contas de novo, né? Tá ok, pessoal? Ok, professor. Então tá. Mas só de fixação é para entregar amanhã para vocês? Não, é de fixação. Espero que vocês tentem fazer para a gente poder conversar sobre isso amanhã, tá? Então, pessoal, bem. por hoje a gente vai ficar por aqui, tá ok? E amanhã a gente continua com esse exercício, tá beleza? Ok, professor. Até Tá amanhã. certo. Tá ok, professor. Então tá, pessoal. Até amanhã. Até amanhã, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.